Fala galera, demorou mas saiu, hein? Este é o canal do Conhecimento, onde conhecimento nunca é demais. Hoje falaremos sobre a Inconfidência Mineira e trataremos de detalhes que são omitidos na maioria dos vídeos aqui no YouTube. E por que será, hein? Surge uma pergunta. Hoje comigo está meu brother Douglas. E aí, Douglas? Olha, hoje o podcast está demais, hein? Diz aí. Verdade, hein, Jairo? Este podcast está sensacional. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje o podcast está imperdível. Tenho certeza que muita gente vai se surpreender, hein, Jairo? Bom, gente, como se trata também de conteúdo escolar, faremos em tópicos, só que agora no formato de perguntas, para que você possa fazer suas anotações. Começaremos pelo o que foi a Inconfidência, o que a motivou, ou seja, quais foram suas influências ideológicas, quais eram os perfis dos conspiradores, quais foram os principais nomes dos envolvidos, quais foram os planos, a estratégia para executar os planos e a traição. Bom, gente, e os últimos tópicos deixaremos como surpresa. Bom, Jairo, Inconfidência Mineira foi um movimento que ocorreu na segunda metade do século XVIII, que tinha por objetivo separar Portugal de Minas Gerais. Por isso ganhou o nome de Movimento Separatista. Ou seja, os idealizadores, que majoritariamente eram homens pertencentes à camada mais alta da sociedade, queriam tirar Minas Gerais do poderio de Portugal. Uma observação, Jairo. Isso mostra que esse movimento não foi uma improvisação, como lhe foi atribuída. Em outras palavras, havia um plano de ação, um programa bem definido. Sobre as razões que a motivou, foram 3. Entre elas está o caráter ideológico. Segue-se que teve um motivo pessoal, visto que a maioria dos inconfidentes tinham dívidas, além de serem perseguidos pelas autoridades. Havia também a questão econômica, uma vez que havia um declínio da extração do ouro e, como foi dito antes, a maioria era ricos e proprietários, além das pressões de impostos sobre toda a sociedade mineira. Ninguém escapava do rigor da coroa portuguesa. Nisso fica claro que o dia da derrama, cobrança suplementar sobre o ouro extraído sempre que não atingisse as 100 arrobas anuais fixadas por Portugal. Este imposto recaia sobre todos, por meio de confisco de propriedades e bens. Nada melhor do que aproveitar, a população revoltada para iniciar o movimento de independência. Por último, e não menos importante, Jair, teve a questão ideológica. Muitos dos conspiradores eram maçons e, portanto, comungavam nos ideais liberais, bem como também dos ideais iluministas trazidos por aqueles que foram estudar fora do Brasil. Ideais esses que inspiraram a Revolução Francesa. É importante salientar que estes que foram estudar fora tiveram também contato com as notícias da recente independência dos Estados Unidos, até então 1776, colônia da Inglaterra. Tem-se um exemplo relevante de um estudante mineiro chamado José Joaquim da Maia. Ele entrou em contato direto, ou melhor, direto não, por meio de carta com Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, na qual falava do descontentamento dos brasileiros e de uma possível revolução. A carta foi escrita em 1787, 2 anos antes da conspiração. Portanto, gente, os intelectuais, fizeram parte do movimento. Eu consegui trecho desta carta, eu vou deixá-la na descrição do vídeo. Falando dos perfis dos participantes, eram 3 também: os ricos proprietários, os padres e os militares. Do primeiro grupo fazem parte todos os ricos que se sentiam lesados pela pressão dos impostos, além da derrama que seria lançada pelo governador Visconde de Barbacena. Os padres envolvidos também eram ricos proprietários. Estes sentiam-se ameaçados em seus privilégios paroquiais, dízimos e donativos. E os militares, que representavam o braço armado do movimento. Falando agora dos principais nomes dos envolvidos, olha, gente, eram muitos, mas quero aqui citar entre os ricos proprietários Cláudio Manuel da Costa, advogado, poeta, 60 anos,
participou de cargos importantes na vida pública. Consta que não participou diretamente das reuniões que tratavam da conspiração. No entanto, ele teve um relacionamento mais íntimo com Tomás Antônio Gonzaga, também poeta, desembargador, 45 anos, e foi considerado um dos ideólogos do movimento. Entre os ricos destacamos também José Álvares Maciel, químico, 29 anos, e ele era agitador político. Veja só, vários nomes relevantes e que não são citados na maioria dos vídeos que nós vemos que trata sobre a Inconfidência Mineira. Entre os padres, Jairo, destacamos o padre José da Silva de Oliveira Rolim, brasileiro, 42 anos, era rico e ilustrado, ligado à extração de diamantes, foi elemento atuante na conspiração. Temos também o padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, brasileiro, paulista, 53 anos, proprietário de terras, foi grande agitador do movimento. E o padre Cônego Luiz de Vieira da Silva, brasileiro, 54 anos, homem ilustrado, dono de grande biblioteca, foi professor no seminário de Mariana, onde expunha suas ideias revolucionárias. Acho que agora começa a fazer sentido porque ninguém fala muito sobre estes nomes. E por último, os militares tinham o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, brasileiro, 43 anos, comandante do Regimento dos Dragões. Sua casa em Vila Rica foi o principal local da conspiração. Temos o forjado herói Tiradentes, José da Silva Xavier. Tiradentes, cujo nome sugere que ele fosse dentista, e de fato era. No entanto, o mesmo exercia a profissão de dentista de maneira improvisada, ou seja, sem formação técnica. Ele teve um desempenhado papel de agitador político do movimento. Agora sobre os planos, a estratégia e por fim a traição. E a frase que foi colocada na bandeira de Minas Gerais: libertas quae sera tamen. Depois vocês vão ver o significado. Bom, os planos dos Inconfidentes não eram apenas preocupações imediatas, como a suspensão da derrama e demais impostos, mas inspirados eles na Declaração de Independência dos Estados Unidos, havia projetos que implicavam na separação de Brasil e Portugal, colocando o sistema colonial em xeque. Aqui, Jairo, tem um ponto muito importante. A abolição da escravidão, que se poderia exigir de um movimento revolucionário, representava um entrave para a economia das Minas Gerais, levando em conta a conjuntura histórica da sociedade mineira do século XVIII, onde a economia das Minas Gerais era baseada na mão de obra escrava. Portanto, a sublevação pretendida visava o fim do sistema colonial, mas não uma mudança e alteração profunda da vida econômica, visto que os principais inconfidentes eram ricos proprietários, senhores de escravos. A estratégia para iniciar e dar prosseguimento ao levante armado tinha o seguinte ponto: a sublevação iniciaria nas principais comarcas em Vila Rica, Rio das Mortes e Tijuco, onde havia responsáveis pelo fornecimento de pólvora e a regimentação de tropas para a tomada das principais estradas que davam acesso a Vila Rica. Tudo indica que havia contato com outras regiões de Minas e do resto do Brasil. Mesmo que os demais não concordavam, com o movimento armado, posteriormente poderiam aderir ao levante. Assim esperavam os Inconfidentes. No entanto, como a gente sabe, isso tudo não chegou a acontecer. E o Douglas vai nos contar. Jairo, nada disso aconteceu. Mesmo sendo secreta a conspiração, muita gente conhecia, inclusive as autoridades locais. A hipótese de que o próprio Visconde de Barbacena, governador da capitania, que foi enviado pela coroa portuguesa para pôr fim aos desmandos na capitania e impor a devassa, pois Portugal se sentia lesado em seus negócios, é possível que ele já tivesse conhecimento superficial sobre a conspiração de um levante armado, e tenha por isso suspendido a derrama antes mesmo de que a primeira delação por escrito tenha sido feita por Joaquim Silvério dos Reis, um dos participantes que traíra o grupo conspirador. Além dele, teve outros delatores do movimento que outrora participavam. Estes foram seduzidos pelo perdão das dívidas e outros favores econômicos.
Ora, Douglas, como não foi um movimento improvisado, né, havia tanto planos políticos, administrativo, como plano econômicos e social. Nos planos políticos administrativos, eu cito 3. A proclamação da República com eleições anuais, a criação da bandeira e do símbolo nacional, né, Libertas quae seratamen, que significa liberdade ainda que tardia, a abolição das restrições à extração dos diamantes em Cerro Frio. Sobre os planos econômico e social, temos a criação da Casa da Moeda, da Casa da Pólvora e de uma siderúrgica. Também tem-se a fundação da Universidade de Vila Rica, destinação dos dízimos aos padres das paróquias, que por sua vez deveriam manter hospitais, escolas e casas de caridade, e também incentivo à manufatura local. Sim, Jário, mas o plano falhou. E diante da suspensão da derrama em fevereiro de 1789, por ordem do Visconde de Barbacena, a senha combinada entre os conspiradores, tal é o dia do meu batizado, perdeu sentido. Estava descoberta a conjura mineira. Em meio a essa situação, muitos fugiram imediatamente, como o padre Rolim. Outros tentaram se esconder, como Tiradentes. E outros ainda foram presos em suas casas, como Cláudio Manuel da Costa. Até que 21 de abril de 1792, depois de demorados processos de julgamentos, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi executado por enforcamento. Opa, calma aí. Será que ele realmente foi enforcado? Bom, gente, eu faço essa pergunta porque existem muitas coisas que falam sobre Tiradentes, mas que na realidade não são verdades. Quando analisamos, por exemplo, livros de historiadores sérios, conseguimos perceber que Tiradentes não foi este herói como pintam. Sim, na realidade, Tiradentes foi criado, né? Houve toda uma mistificação em volta de Tiradentes. Mas espere que irei lhe apresentar motivos para tal afirmação. Vejamos em primeiro lugar. Olha, ainda que Tiradentes tenha sido enforcado, né, que há textos, alguns livros, registros que dizem que ele não foi enforcado, né? Tiradentes não foi o único executado dentro deste contexto, como contam por aí. A exemplo, teve um homem chamado Filipe dos Santos, que fazia parte dos ricos e liderou a revolta de Vila Rica, que em 1720 ele, protestando juntamente com o seu grupo contra a criação da Casa de Fundição, acabou irritando a coroa portuguesa. Houve então uma atitude severa por parte das autoridades portuguesas, recaindo sobre quem? O líder Filipe dos Santos, que foi morto, esquartejado e teve sua casa queimada. Tiradentes também não foi líder da Inconfidência Mineira. Movimento este sem líderes, segundo a declaração dos envolvidos durante a devassa, que foi o processo criminal. Tiradentes também não é o símbolo da independência, visto que o movimento da Inconfidência Mineira foi um movimento regional e não nacional. O movimento aconteceu 30 anos antes da verdadeira independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Na proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, neste tempo, Campos Sales, sendo um republicano ferrenho, fez de tudo para tirar os efeitos da realeza brasileira para favorecer os novos mitos e resgatar a história de Tiradentes. Vejam só, basta observar a imagem de Tiradentes como sendo Jesus. Até o mesmo caminho percorrido da cadeia até o cadafalso para aludir a Via Crucis de Jesus. Até mesmo as roupas colocadas em Tiradentes como os trapos brancos. Ademais, raspavam os cabelos de quem iam ser executados. E o que temos? É um Tiradentes cabeludo e barbudo. Bom, gente, estamos finalizando mais um podcast. Espero que tenham gostado. Olha, se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe para ajudar nosso canal a crescer, ok? Então, até a próxima.